Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Jair Eduardo de Lima, conhecido como Jair na Lata, aqui em Santa Luzia como NEM de Santa Luzia. Bom, pessoal, vim falar sobre a memória. O que é memória? Logicamente que todo mundo que tem neurônio tem que ter memória. Temos aí o nosso grandioso cérebro, a nossa grandiosa caixa craniana que guarda aí os nossos neurônios e a nossa capacidade de memorizar. Como se diz, temos a informação. Quando a gente necessitar dessa informação, a gente vai lá, busca ela no neurônio e faz o seu bom uso. Então, a memória nada mais é que a capacidade de armazenar informações de modo que nós possamos recuperá-la quando precisarmos de recordá-la. Tá entendendo? Então, a frase que na política diz que o povo brasileiro é um povo sem memória. Isso é uma frase muito batida. Isso é uma frase sempre muito falada em momento da política brasileira. O que quer dizer que o povo brasileiro não tem memória? Quer dizer que o povo brasileiro esquece o que os políticos fizeram na eleição durante seu período passado. Então, isso na política brasileira soa que como o país inteiro generaliza, como o país inteiro não tivesse memória. Isso é uma coisa muito triste. A gente sabe que acontece sim. Nós estamos aí, saímos agora de uma eleição para prefeito e vereador e a gente viu o resultado dessa eleição. Um resultado positivo e um resultado hiper negativo. Qual foi o resultado positivo? Vamos falar primeiro das coisas boas. O crescimento, o crescimento das candidaturas, tá entendendo? Que foram sempre maculadas, sempre criticadas. Então você tem aí um crescimento das candidaturas de negros, de trans, entendeu? De pessoas representantes de povos indígenas quilombolas que venceram as eleições. Os excluídos. Isso é uma coisa muito boa na nossa sociedade. Essa eleição marca por uma grande vitória dos excluídos. A ida para a Câmara de Curitiba de uma negra. A candidata mais votada em Belo Horizonte foi uma trans. Quilombolas assumindo comandos de prefeitura pelo Brasil. Índios, descendentes de índios, disputando prefeituras. Isso é uma coisa muito boa, porque o Brasil é de todos, a Constituição é para todos, todo mundo paga imposto, todo mundo paga os políticos, todo mundo sofre se o país for mal governado e todo mundo fica feliz se o país for bem governado. Mas um povo sem memória, agora nós vamos à parte triste, a ascensão do Centrão no Brasil. Poxa, o Centrão sempre trabalhou contra a sociedade. O Centrão são blocos políticos que, infelizmente, estão lá na bancada do boi, da bala da Bíblia, não fazem nada de bom para o país. São políticos que se pautam pelo seu interesse próprio, interesse de grupos. Então, eles também foram vencedores dessa eleição. E a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: o brasileiro é um povo sem memória. Por quê? Nesse caso, a maioria dos que votaram no Centrão, que estão dentro de diversos partidos, não tiveram a memória para poder simplesmente não votar neles. Então, nós temos aí uma dicotomia política. Do bem, a vitória dos excluídos. De mal, a vitória do Centrão, que está aí num conjunto de partidos tão mais fortes. Você está me entendendo? Ah, mas a ideologia nazi-fascista, ela foi desaparecendo. Está aí, porque o presidente está aí, os seus aliados estão aí, menos está diminuindo, mas infelizmente a vergonha nacional está aí. Agora, a gente está aí faltando praticamente 2 anos para a eleição para presidente. A gente sabe que vai ser uma guerra feia e o brasileiro precisa ter memória. Essa crise econômica que nós estamos passando aqui passa com que o brasileiro tenha que ter memória, o que ele viveu 2003 a 2012. O momento de bonança. E hoje o povo brasileiro
paga com bolso vazio, estômago vazio e podendo ficar no escuro, porque a conta de luz subiu tanto que muitos brasileiros não vão ter dinheiro nem para comprar a vela para poder clarear a sua própria casa. Então a memória é algo muito importante. O povo tem que ter memória sim. Ele tem que julgar o político sim. O que não pode é se acometer em erros. Tá entendendo? Porque o erro acontece isso. Você quase mata uma ideologia nazifascista que está quase indo embora, que graças a Deus é a vergonha do país, mas você levanta um mal, que é o Centrão. Mas tem uma coisa boa, que os excluídos também estão vindo e vencendo as eleições. Então um povo tem que ter memória, porque um povo sem memória não é povo. E nós temos que fazer esse julgamento sim. Bom para o povo, bom para todos, bom para o Brasil. Uma boa tarde a todos. Jair na lata.